Olá, amigos inscritos do Habitat Brasileiro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma alegria imensa, que é o surgimento dessas duas plantas incríveis aqui na minha coleção. E por que eu digo surgimento? Porque essas duas Roembergias aqui são híbridos espontâneos, ou seja, eles são frutos do cruzamento realizado pelos beija-flores aqui na nossa coleção. E quer saber um fato interessante sobre essas plantas? É que esses são híbridos impossíveis na natureza. Essas plantas foram germinadas há 2 anos atrás, tem várias outras tirando essas duas aqui, mas essas duas, como sempre, foram as primeiras que eu separei, eram as maiores, e agora elas já estão bem grandes, mas eu vou mostrar para vocês os outros seedlings delas. Essas plantas são frutos de duas espécies que estavam florindo simultaneamente na época, que era a Magnispina, essa versão da Magnispina aqui, porque eu tenho uma outra variedade dela que é um pouco mais manchada, mais enferrujada, né? E essa daqui é uma Magnispina verde, mas que tem bastante tricoma, então ela tem um aspecto acinzentado, esbranquiçado nas folhas, que é muito bonito também. E Magnispina é pelo fato de ela ter, ó, esses espinhos bem pronunciados. A mãe dessa planta é a Roembergia vestita, olha só que colorido bonito que ela tem. Essa é a forma típica da vestita, apesar de que essa aqui é a vestita vivípara, mas ela é bem parecida com essa aqui. Ela é um pouco mais alongada, essa aqui é mais bojuda. A mãe, no caso, é a mais alongada, não é exatamente essa aqui, mas é a mesma espécie. Então, essas plantas que eu acabei de mostrar para você são cruzamentos entre essas duas plantas aqui. E eu tirei bastante semente delas, fiz muita muda, e aqui, ó, estão todas elas. Eu separei dos vasos coletivos e a gente agora vai começar a individualizar. Porém, antes, gente, a gente vai ter que tratar, porque elas estão, ó, bem acometidas de cochonilha. Cochonilha é um problema muito recorrente em Roembergia, tá? Não chega a matar a planta, mas deixa as folhas bem feias e pode acabar prejudicando muito a saúde da Roembergia também, tá? Elas têm exigências bem peculiares, esse não é o ambiente mais adequado para elas, embora elas tomem bastante sol e tenha bastante circulação de ar, ainda não é o ajuste perfeito. Então elas ficam saudáveis, florescem, dão muda, mas elas são muito suscetíveis à cochonilha, especialmente indivíduos jovens como esses aqui. Então hoje eu vou fazer o tratamento, né, um tratamento que a gente já está cansado de ver aqui no Habitat Brasileiro, mas eu vou mostrar sempre para vocês, porque é um protocolo que tem dado muito resultado aqui na minha coleção, especialmente para quem não gosta de usar defensivo, porque esse problema de cochonilha aqui seria facilmente resolvido com um inseticida sistêmico, tá? Bastava fazer uma aplicação com sistêmico e as plantas não iriam ter problema com cochonilha mais. Porém, aqui na coleção a gente não usa nenhum inseticida sistêmico, às vezes a gente usa um inseticida mais fraquinho, de contato, mas nunca sistêmico. Por quê? O sistêmico pode ir para o pólen da planta, porque ele circula no sistema da planta. E nessa de ele ir para o pólen, ele pode acabar contaminando abelhas, beija-flores, outros polinizadores que frequentam a nossa coleção. Inclusive, essas plantas aqui são fruto do trabalho desses polinizadores, então seria uma contradição muito grande, ao passo que eu mesmo me divirto com os híbridos que eles criam aqui comigo, usar um veneno, né, que poderia fazer mal a eles. Então, dá mais trabalho? Dá mais trabalho, mas é mais seguro, mais eficiente, e a gente faz de tempos em tempos esse tratamento aqui. Então, no caso, a gente vai começar a individualizar essas plantas para que elas cresçam mais rápido. Então a gente vai fazer esse protocolo hoje com todos esses seedlings, desde os menores até os maiores. Quando ela é jovem, ó, esse aqui é um seedling mais jovem desse mesmo cruzamento. Ela não é tão colorida, ó. Ela começa a pegar o colorido depois. Tanto que essas duas plantas que eu mostrei para vocês aqui, ó, elas só começaram a adquirir essa cor há poucos meses atrás. Antes elas eram todas esverdeadas como as que eu acabei de mostrar para vocês. E elas não são iguais. Se vocês repararem, essa planta aqui, esse pernilongo agora começa, viu? Essa planta aqui, ela é mais avermelhada, ó.
Ela tem um reflexo vermelho, arroxeado, principalmente na parte interna da roseta. Eu fiz uma limpeza das folhas da base aqui, então ela não está tão colorida na base, mas a base dela fica mais avermelhada, o centro da roseta também. Então essa planta, embora ela tenha bastante tricoma também, ela puxou mais a vestita, né? E elas não são iguais, ó. Essa aqui tem uma característica interessante que a gente vai observar para ver se ela vai manter, que é o fato de que o tricoma veio só até aqui. Daqui para cima não tem tricoma. As pontas delas são nuas, ó, não possuem tricoma até na ponta, o que é uma característica muito interessante na estética da planta também, né? Então essa aqui pode render uma planta muito decorativa, muito bonita, olha só. O tricoma, ele vem até certa ponta, até a base, né, da folha. Da base para cima, ela é nua de tricomas, olha só. Muito interessante essa cor, essa coloração aqui. E é o mesmo cruzamento, tá? Então, o bacana da gente produzir planta por sementes é justamente essa diversidade enorme de cores. A parte ruim é que eu não quero abrir mão de nenhuma até que elas estejam todas grandes para eu escolher as que eu quero, e eu não tenho espaço para colocar tanto vaso. Para ser bem honesto para vocês, eu nem sei se eu tenho vaso para esse tanto de mudinha que a gente vai limpar aqui hoje, tá? Mas vamos seguir o nosso caminho, a natureza encontra um meio, o importante é que a gente não vai perder nenhuma e a gente vai descobrir aí mais belezas no futuro. Esse processo, gente, é divertido demais. Só quem faz semeadura sabe o quanto que é gratificante isso aqui. Mas vamos lá, vamos para o nosso protocolo. Quem conhece aí já sabe, mas eu vou mostrar tudo de novo hoje também. Vocês provavelmente já viram isso em outros vídeos, como eu disse, mas aqui na mesa eu tenho 2 baldes com água. Em um deles, a gente vai colocar um pouquinho de água sanitária, tá? A medida é 30 ml por litro. Se a planta tiver folhas mais tenras, você abaixa isso daí para 10, 20, conforme a fragilidade da folha da planta, porque senão você pode queimar. Com o tempo você vai ficando experiente, assim como eu, e você já faz de olho, não precisa nem medir. A gente coloca aqui uma quantidade de água sanitária para a gente deixar a planta de molho, tá? Ela vai ficar de molho na água sanitária por 30 minutos. E aí, claro, eu já fiz esse processo aqui, mas você vai eliminando também as folhas secas da base, vai tirando todo o material desnecessário, aquelas folhas mortas, porque quanto mais limpas elas estiverem, mais fácil e eficiente vai ser o seu processo de limpeza, tá? Então eu vou colocar todos os meus seedlings aqui no balde e aqui a gente vai deixar descansar por 30 minutos, tá? Importante, não deixe isso aqui no sol. Aqui no viveiro agora não vai pegar sol, porque já está de tarde, então não tem perigo. Mas se você for fazer na sua casa, faça em um local protegido do sol, viu? E aí é isso, meia hora de molho aqui já é o suficiente para a gente livrar essa planta de bactérias, fungos e até mesmo das cochonilhas, tá? Isso aqui vai ser muito eficiente porque ele vai percorrer toda a área da planta, né, e vai encontrar as cochonilhas nos lugares mais inacessíveis e vai eliminar, tá? E é bem eficiente, pode ficar despreocupado. Então vamos dar meia hora e eu volto para o nosso próximo protocolo, que vai ser nesse balde branco aqui. Bom, agora já deu meia hora aqui, eu voltei para a gente fazer o protocolo da água oxigenada 10 volumes. Sempre mostro aqui para vocês, é uma das coisas que eu tenho utilizado nas minhas plantas que eu mais gosto e super recomendo. Ela vai terminar o trabalho da água sanitária eliminando qualquer outro agente patógeno e ela ainda vai hidratar a planta, preparar o sistema radicular dela, só benefícios. Então depois da água sanitária, a gente vem aqui, ó, e faz uma solução com a água oxigenada. A medida dele eu tô deixando na tela aí para vocês, porque eu não lembro de cabeça, porque agora eu sempre faço de olho mesmo, como eu sempre falo para vocês. A água oxigenada, ela não vai prejudicar a sua planta. Então, se você não vai usar pura, não tem perigo nenhum você usar um pouco a mais, não vai queimar, não vai prejudicar, pelo contrário, só vai fazer bem para a planta. E ao contrário da água sanitária, que a gente só deixa meia hora, a água oxigenada, a planta pode ficar até de um dia para o outro, inclusive
passar a noite na água oxigenada vai ser ainda mais benéfico para ela do que simplesmente meia hora. Então essas aqui eu vou deixar de hoje para amanhã. Amanhã eu vou fazer o plantio dessas plantas. Não vou filmar essa etapa porque ela é meio enfadonha. Não vai ter nada de novo porque eu vou usar o bioplant puro. Não vou fazer mistura de substrato para elas porque eu não tenho os ingredientes aqui. Mas a gente volta para falar dessas Hohenbergias no futuro, porque a gente vai acompanhando também o crescimento delas. E eu quero aproveitar, porque a gente está numa fase boa para as Hohenbergias aqui. Eu limpei, elas já se recuperaram do replantio. Tem muita planta que está bonita, começando a florir. Então um dos nossos próximos vídeos vai ser um tour pelas Hohenbergias. A gente vai fazer uma atualização daquele tour antigo que a gente fez, não sei se vocês lembram, mas eu vou deixar linkado aqui no card na descrição do vídeo também. Lá no início, as minhas igatuenses eram apenas uns seedlings e hoje elas já estão bem grandes. E olha, tem coisa nova vindo aqui, deixa eu mostrar para vocês. Essa verdinha aí, eu acredito que seja uma utriculosa. Não tenho certeza, tá? Porque essa planta não tem muito registro, né? Eu coletei sementes dela numa região lá da Chapada Diamantina, cuja espécie que está relacionada é a utriculosa, mas como eu não tenho assim esse conhecimento taxonômico muito avançado, eu não vou afirmar. Ela está emitindo haste floral, assim como a nossa igatuensis também. Vou passando devagar aqui para vocês irem apreciando, ó. Essas são as pene, essas aqui são as vestitas mais coloridas, magnispina, aquela ali atrás é uma caatingue, ali é uma outra vestita, aqui provavelmente uma Leopoldo Host, a nossa querida Castellanose variegata, que é super bonita, e essa aqui, ó, que eu mostrei para vocês em um dos nossos vlogs, é a nossa Igatuense rubra. A Igatuensis rubra também está começando a florir aqui e ela provavelmente vai hibridizar com aquela utriculosa lá. Mas eu tenho uma outra espécie florindo aqui. Olha as Igatuensis típicas, ó. Como são diferentes da rubra, tá vendo? E uma outra Hohenbergia que está florindo aqui, ó, fora de época, tá? Porque a época de floração dela foi um pouco para trás. Acredita-se que seja uma vestita. O pessoal diz que é vestita rubra, né? Mas eu não tenho certeza dessa classificação. Vou mostrar para vocês que beleza que é essa planta. Ela fica aqui no jardim porque a matriz que eu tinha nos vasos eu perdi. Mas eu vou fazer uma outra matriz para vaso, ó. É uma vestita bem arroxeada. Essa planta é muito bonita. Olha aí. E essa aqui está emitindo uma haste floral, ó. E como os beija-flores amam as Hohenbergias, eles vão com certeza passear por todas elas, produzindo frutos com sementes híbridas dessas 3 espécies. Eu não me preocupo em produzir sementes puras dessas Hohenbergias, porque exceto pelas igatuenses, eu não tenho uma variabilidade genética muito grande dessas plantas, porque afinal de contas, no fim, eu consegui germinar poucas de cada espécie. A igatuensis eu consegui germinar muitas, porque tinha muita fruta disponível no hábitat delas. Então eu tenho uma diversidade grande de igatuensis e de vestita também, tá? Mas eu permito que esses híbridos aconteçam pela diversão, para a gente conseguir tirar umas plantas bem diferentes, bem coloridas, bem bonitas também. Não é uma orientação muito conservacionista, porque o nosso objetivo com essas plantas aqui, pelo menos por enquanto, não é produzir plantas puras. A gente teria que fazer um trabalho muito mais criterioso, se esse fosse o caso, mas é nos divertirmos mesmo produzindo essas plantas lindas. Quando você começa a produzir híbridos, você se apaixona por eles, porque eu não gostava de híbrido, eu tinha preconceito com planta híbrida. Para mim só as espécies tinham valor, até que começaram a surgir os híbridos aqui na minha coleção e eu me encantei por eles. Comecei com os criptanthus, depois os orthophytums, e as Hohenbergias começaram a sair plantas lindas. Na verdade, esses aqui são os primeiros híbridos de Hohenbergia que eu tenho, né?
mas eu já estou apaixonado por eles. Então eu vou deixar a natureza fazer o seu trabalho aqui na nossa coleção e vou catalogando todas essas plantas, separando, né, o que é híbrido do que é planta natural, para a gente também não fazer uma bagunça aqui na coleção. E quem já acompanha o Habitat Brasileiro sabe que eu amo fazer semeadura, principalmente de bromélias. Vocês já acompanharam aqui várias bromélias que nós semeamos, inclusive juntos nos nossos vídeos, e eu vou mostrar para vocês algumas que eu tenho aqui. E eu vou mostrar aqui algumas que eu tenho germinando, ó, que já estão no ponto de serem individualizadas. Esses aqui são Encoliriums, olha. Encolirium, gente, é muito difícil encontrar para comprar, ou até mesmo em coleções, não é todo mundo que se interessa por eles, eles são espinhudos, né? E não são plantas muito fáceis de encontrar em coleção. Essas aqui foram germinadas, deixa eu ver, em 2022, ó. E eles agora, esse aqui só sobrou um. Teve vários que não sobraram nenhum, gente. Acontece muito, tá? Eram várias espécies. Só sobraram essas duas espécies aqui. Acontece. Mas olha, sobrou só um desse aqui. E aqui tem vários, ó. Esse aqui, olha só. Foi germinado em 8/22. 2022. Agosto de 2022. Tem quantos anos aí? 3 anos. Esse aqui... 22, 3, 4, 25... 3 anos. Esse aqui também é de agosto de 2022, ó. Esse só sobrou um, gente. Infelizmente isso é muito comum, tá? Eu germinei vários Encoliriums. Eu acho que eram umas 7 espécies. Só sobraram esses aqui, tá? E esse aqui também é um Encolirium semeado já há mais tempo. Esse daqui acho que foi em 2018, tá? Eu já tenho alguns maiores ali. Esses aqui estão pequenos porque eu não tirei até hoje do vaso pequeno. Esse Encolirium é lindo, lindo, lindo. Lá da região da Serra do Cipó, ele fica vermelho. É a coisa mais linda do mundo. Vermelho com os espinhos verdes, meio neon assim. Ele é maravilhoso. Deixa eu pegar o outro aqui, que é maior, pra vocês verem. Aí, não é tão grande quanto ele fica bem maior. Ele não tá tão vermelho agora, porque a cor dele vai mudando, dependendo da época do ano, né? Mas olha só a coloração. Ele fica bem vermelho e com os espinhos verdes. Não sei se vocês vão conseguir ver, porque ele não tá no ápice da coloração. Uns germinados são mais vermelhos, outros são mais dourados, tem essa variação de cor. Eu tenho vários, vou esperar eles crescerem, tomarem forma, e aí eu vou escolher os meus favoritos, né, os mais vermelhões, porque é uma característica muito linda dessa espécie, que eu não sei qual é, tá? Não conheço, não sei a classificação dessa espécie aqui. Essa aqui é uma Díquia, é filha da Stevesi, tá? Mas eu tentei cruzar ela com uma outra dica bem pequenininha que eu tenho, que é aqui da região, para ver se vai sair alguma coisa diferente. Tem muita, olha. Estamos precisando individualizar para elas crescerem rápido, porque se fica no vaso coletivo, fica eternamente pequena, tá? Essas plantas poderiam estar muito maiores se eu tivesse individualizado já cada uma dessas plântulas aqui. Mas a gente vai fazendo isso com o tempo, porque eu não tenho espaço mais. Essas aqui são Neuregelias baianas, também lá da região da Serra do Cipó. Tirei algumas que estão maiorzinhas, vou mostrar para vocês. Mas aqui tem vários seedlings. E junto delas aqui, ó, eu germinei uma Eckmia, que é uma Eckmia branca que eu tenho ali, que é a coisa mais linda, não sei qual é a espécie. São esses pequenininhos aqui, ó. Estão começando a germinar agora. E aí é isso, a gente vai tirando, vai vendo a variação plástica que eles têm, né? E aí conforme eles vão germinando, a gente vai identificando justamente essa diferença, essas características diferentes que eles têm. Umas são mais coloridas, outras têm um tamanho maior, uma roseta mais aberta. É muito raro que saiam todas iguais. Geralmente elas têm alguma variação, independente delas terem hibridizado ou não, tá? Mesmo que ela cruze com outros indivíduos da mesma espécie, ela pode sim apresentar algumas variações. Vou mostrar para vocês qual é aquela Eckmia que está germinando ali. Olha, elas são filhas dessa Eckmia esbranquiçada aqui. Elas vieram da coleção de um amigo lá do Nordeste, mas eu sinceramente não faço ideia de que espécie seja, ou mesmo se ela é um híbrido, né? Porque as plantas de coleção têm chance
de serem híbridas também, apesar de que poucas pessoas se interessam por produzir bromélias através de sementes, né? Mas olha, é uma planta bem bonita. Eu sou fã de semeadura. Além de ser uma forma fácil, responsável, que vai trazer uma diversidade genética para a nossa coleção muito interessante, ela é divertida também, porque a gente fica na expectativa de saber que cores, que formas, que plantas diferentes vão surgir a partir dessa semeadura. Então eu já devo ter dito isso exaustivamente nesse vídeo e em outros. Eu amo semear planta e eu quero inspirar você a fazer o mesmo também, porque é legal demais. Mas hoje eu vou deixando vocês por aqui. Acompanhe os nossos próximos vídeos para ver o progresso de tudo isso que está acontecendo aqui. Muito obrigado pela companhia, pelo carinho de sempre e nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá!